Bom dia, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estudar a lição de número 4, a classe Guerreiros de Cristo. Nós temos dois alunos nessa classe, nessa sala, a Alice e o Pedro. Bom dia, Alice, bom dia, Pedro. Bom dia, tia Alda, tia Lu. Provavelmente também estão assistindo essa aula, participando da aula, tá? Os professores dessa classe é a tia Alda e a tia Luciane, tá? E como eu disse, nós vamos estudar hoje a lição de número 4, livros históricos, tá? O foco dessa lição, o objetivo dessa aula, nós vamos ver os benefícios da obediência e as consequências da desobediência, tá? E o texto é um pouco longo, mas eu separei alguns textos para a gente estudar no decorrer dessa lição, dessa aula. E o primeiro texto está lá em Josué capítulo 1, o versículo 7, tá? Para facilitar, eu fiz assim, eu escrevi as leituras aqui, tá? E vocês podem acompanhar comigo aí a leitura aí na tela, tá bom? Se vocês preferirem procurar o texto na Bíblia, tá? Pode também, fiquem à vontade. Mas o texto está aqui do mesmo jeito que está na Bíblia, eu escrevi aqui para a gente fazer essa leitura juntos, tá? Vamos lá? Josué capítulo 1, o versículo 7. Prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Tá? Então, como o nosso tema é obediência, os benefícios da obediência e as consequências da desobediência, nós vamos tratar sobre esse assunto hoje, tá? Não esquecendo que o nosso estudo está lá no livro de Josué e Juízes, e então são os livros históricos, é a parte 1. Na semana que vem vai ter a parte 2 desses livros, provavelmente continuação da aula, continuação do assunto, tá bom? Vamos fazer uma oração? Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela bênção desse dia. Eu quero, Senhor, agradecer a Deus pelos nossos alunos, pela vida do Pedro, da Alice e os demais adolescentes e pré-adolescentes. Nós esperamos no Senhor que em breve nós tenhamos o retorno à escola dominical, presencial na igreja, e tenhamos mais alunos, mais adolescentes e pré-adolescentes para participar conosco da escola dominical, dessa classe. Eu agradeço pela vida da Alda, pela vida da Luciane, as bênçãos que o Senhor concedeu a Deus, todos os professores da escola dominical, ó Pai, para ensinar, para, ó Deus, trazer ao conhecimento, ó Pai, das crianças, dos adolescentes, dos pré-adolescentes e também, ó Pai, dos jovens, dos adultos, ó Deus, que tenhamos o prazer em aprender da lei do Senhor, aprender da Tua Palavra. Que esse dia seja uma bênção, que esse estudo seja uma bênção e que o Senhor possa, ó Deus, estar conosco, ó Pai, por meio do Teu Espírito, nos fazendo compreender e ter prazer, ó Deus, pela Tua Palavra. Agradeço em nome de Jesus e peço perdão por todos os nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Como eu disse, o nosso tema é a obediência, os benefícios da obediência, as bênçãos da obediência e as consequências da desobediência, tá? Então, lá no Antigo Testamento, aqui nos livros proféticos, os livros históricos, então aqui Deus ele enviou juízes para ajudar o povo, para estar ali dando o auxílio, ensinando o povo, ali resolvendo os problemas do povo que enfrentavam muitas dificuldades, enfrentavam muitos problemas. Agora, muitos desses problemas, dessas dificuldades enfrentadas pelo povo de Deus, era causada por eles mesmos. Não é assim também na nossa vida? Às vezes a gente não está ali com uma dificuldade, com um problema para resolver, mas aquele problema foi a gente mesmo que causou. Então a gente vai perceber nessa aula acerca também do pecado. Porque muitas vezes nós pecamos contra Deus e esses pecados começam a nos incomodar. E a gente começa a ficar tão preocupado e ficar tão, assim, vivendo uma dificuldade naquele momento, mas por um problema que a gente mesmo causou. Então assim foi muitas vezes com o povo de Deus, especialmente no povo que estavam ali entrando na Terra Prometida, com Josué, tá? Nós sabemos, vocês já estudaram lá
lições anteriores que o povo de Deus, por meio de Moisés, eles chegaram até o momento de entrar na Terra Prometida, mas Deus não permitiu que Moisés fizesse essa liderança, e sim Josué. Foi Josué e Caleb, os pioneiros, aqueles que Deus escolheu para dar a entrada, o primeiro passo na Terra Prometida. E esse povo que nós estamos estudando aqui, essa obediência e desobediência aqui, é desse povo que foram abençoados por Deus. Tá? Então o povo desobedeceu a Deus fazendo aliança com moradores da terra. Quando a Bíblia fala fazendo aliança com moradores da terra, significa que o povo de Deus, que é um povo separado, que é um povo chamado por Deus, eles fazem aliança com aquele povo que não é de Deus, com aquelas pessoas que estão lá no mundo. É igual no nosso tempo. Nós não temos todas as pessoas que nós conhecemos estão na igreja, são crentes, são tementes a Deus, são pessoas que vivem para agradar a Deus. Então, eles mantinham muitas relações com esses povos e eles começaram a ter relacionamento e casamento misto. Vocês sabem o que é um casamento misto? Eu vou explicar para vocês. Isso vamos dizer assim, Deus não permitiu isso lá no passado, e assim falar assim que Deus não permite hoje é um pouco pesado falar, mas não é aconselhável nos nossos dias o casamento misto. O que é um casamento misto? É aquele que é crente casar com aquele que não é crente. Então lá naquele tempo, o povo de Deus começaram a ter esses relacionamentos. E os homens de Deus e as mulheres que eram do povo de Deus, do povo de Israel, que estavam ali sob a liderança de Josué, começaram a casar com homens, e os homens casaram com mulheres, e as mulheres casaram com outros homens que não eram da linhagem de Israel, não eram do povo de Israel. Então o que aconteceu nesses relacionamentos? Então esses casamentos começaram a ter filhos, obviamente, né? Nós somos filhos, os nossos pais se casaram, e nós somos filhos desse casamento. Então esse casamento misto começou a vir filhos e mais filhos e crescerem e formando uma nova geração. E essa nova geração que foi se formando, eles não tinham compromisso com Deus. Por quê? Porque os seus pais eram divididos. Quem sabe o pai era crente, era do povo de Deus, e a mãe não. Então havia essa força contrária dentro da família, onde essa geração, esses jovens, eles cresciam sem conhecimento de Deus, eles cresciam sem compromisso com Deus. E nós somos chamados hoje a ter esse compromisso com Deus, a viver assim para honrar e glorificar a Deus. Então, os sacerdotes, os líderes, os chefes de família e até mesmo os juízes, eles não guardavam aliança. Entendam por que então Deus não permitiu relacionamento misto, e entendam por que também não é aconselhável hoje o menino crente namorar a menina que não é crente, ou a menina crente namorar o menino que não é crente. Isso não é aconselhável. Por quê? Porque você pode perder esse compromisso, pode perder esse desejo intenso de honrar e glorificar a Deus. Então é um assunto assim que vocês ainda são novos para tratar desse assunto, mas quando vocês for começar a chegar no ponto de buscar um namorado, buscar uma namorada, aí o Pedro, né, Alice buscar um namorado, o pastor vai ficar muito bravo, tá, Alice, e o seu namorado vai ter que ter muita coragem para enfrentar lá o pastor, tá? Tô brincando. Mas é aconselhável que vocês procurem namorar alguém que tenha compromisso com Deus, alguém que seja crente, alguém que tenha assim uma firmeza na igreja, porque aí do namoro depois vem o casamento. E assim como aconteceu lá no passado, nós esperamos que hoje as pessoas que se relacionam, que namoram e que venham formar família, se casarem, que os dois tenham esse compromisso com Deus. E aí os seus filhos, a próxima geração, eles vão crescer conhecendo o Senhor, eles vão crescer valorizando aquilo que é mais importante na vida, que é Deus na nossa vida, tendo a Bíblia, a palavra de Deus como regra de fé e de prática, tá? Então eu aconselho isso para vocês, tá? E o foco dessa lição, dessa aula, é a obediência a Deus, tá? Então vamos lá. O povo ainda
O povo lá no contexto que nós estamos estudando lá, sobre a liderança de Moisés, eles serviram a Baalins. Baalins é um deus estranho, Baalins é um ídolo. E esse povo que começou a ter esse relacionamento misto, a se envolver com pessoas que não têm compromisso com Deus, olha então por que era proibido. E olha por que não é aconselhável nos nossos dias se relacionar com pessoas que não têm esse compromisso com Deus. Porque quem não tem o compromisso com o Deus verdadeiro, com o Deus de Israel, eles adoram a outros deuses. E eles vão arrastar aqueles que são de Deus a adorar esses outros deuses. E isso não é tolerável por Deus, porque a idolatria é considerada como o ato principal e típico da violação da aliança. Então quem adora outros deuses, quem é idólatra, está violando a aliança de Deus. E na aliança Deus fez muitas promessas em abençoar o seu povo, em cuidar do seu povo. Então por isso não é aconselhável nós ter esse padrão na nossa vida hoje, esse padrão na igreja hoje. Tá? É difícil a gente ver acontecer isso e dar certo, então não é bom arriscar. Vamos lá. Quem estava no culto no domingo passado, acho que o pastor falou sobre as marcas da igreja verdadeira. As 3 marcas da igreja, ela é tradicionalmente usada pelos reformadores. Primeiro, a pregação fiel da palavra, a Bíblia, a palavra de Deus. Tá? Depois, o exercício correto dos sacramentos. Nós tivemos no domingo passado a Santa Ceia. A Santa Ceia e o batismo são sacramentos, e isso é marca fundamental da igreja de Cristo. E o exercício fiel da disciplina cristã. Disciplina. Eu vou falar um pouquinho agora sobre a disciplina rapidamente, tá? Então vamos lá, falando de disciplina, eu separei mais um texto, Provérbios, capítulo 12, o versículo 1. Vamos lá. Mais um texto. Provérbios 12, o versículo 1. Quem ama a disciplina, ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é estúpido. Quem ama a disciplina, ama o conhecimento. Então a disciplina é algo e é uma marca da igreja, e ela é para o nosso bem. A disciplina é por amor a nós que Deus tem essa virtude como marca da igreja. Assim acontece na nossa casa, assim acontece na escola e assim acontece na igreja. Nós temos a nossa liderança. Você lá na escola, os seus professores são liderança que Deus instituiu sobre você. Lá na sua casa, os seus pais, eles exercem essa liderança sobre você. Na igreja nós temos a liderança. Os professores da escola dominical são liderança sobre a sua vida. O pastor da igreja é liderança sobre a sua vida, os presbíteros, os diáconos, e todos são instituídos por Deus, e eles têm essa função de disciplinadores, tá? Então por isso nós temos que honrar as autoridades, tá? Honrar as autoridades, porque isso é ordenança de Deus. Eu não separei o texto, mas depois vocês podem conferir lá em Romanos capítulo 13, onde fala que toda autoridade é instituída por Deus. Então o pai, a mãe são autoridades sobre a nossa vida, sobre a vida de vocês. O pastor é autoridade sobre a vida da igreja. Todos os membros da igreja estão sob a autoridade do pastor, porque foi Deus quem instituiu o pastor como autoridade da igreja. Lá na escola você vai ter os professores, os coordenadores, os diretores da escola, até mesmo os inspetores de alunos, eles são autoridades sobre você, e você deve honrar, nós devemos honrar as autoridades. Então, meus queridos, a disciplina é um mandamento do Senhor para o nosso bem-estar espiritual. Então é um mandamento, e mandamento nós temos que obedecer, porque o nosso tema principal não é a obediência. Então vamos lá, falando da obediência, a obediência ela serve para percorrer o bom caminho. Ou seja, para você fazer um percurso, quem sabe haja alguns obstáculos nesse percurso. Quem sabe haja alguns desvios, alguns atalhos, tá? Mas a obediência é percorrer o caminho correto, percorrer o caminho certo, não se desviar do caminho, não pegar nenhum atalho, porque nesses atalhos você pode tropeçar e cair.
E não é o desejo do nosso Deus que nós tropeçamos e caímos, que nós vivamos aí sim cometendo erros e mais erros e sofrendo com esses erros. Então isso é fruto da desobediência, tá? Então quando nós ouvimos autoridades sobre nós e nós obedecemos, isso também aconteceu muitas vezes lá com o povo de Israel. Tá? O povo de Israel foi bastante desobediente, mas em muitos momentos eles obedeceram. Eles obedeceram. Eu quero fazer aqui um rápido exercício com vocês, tá? Alice e Pedro, fiquem bem atentos agora para esse exercício. Se vocês estão sentados, fiquem em pé agora, por favor. Eu vou falar a palavra desobediência, e quando eu falar desobediência, vocês vão bater o pé no chão bem forte, uma vez só. Então vamos lá. Desobediência. Bate o pé. Desobediência não é bom. Desobediência não é de Deus. Agora eu quero falar com vocês, quando eu falar obediência, vocês vão levantar a mão direita, ok? Vamos lá para o segundo exercício. Obediência. Obediência é de Deus. Obediência vem do alto. Então obediência é uma virtude que Deus, Ele quer que nós exerçamos essa virtude chamada obediência. Falando de obediência, aqui eu peço desculpa para a tia Alda, desculpa para a tia Lu, mas eu fui buscar um texto, 3 versículos que não está no esboço da lição, tá bom? Me perdoem, mas o texto é muito interessante, que fala acerca também dos benefícios da obediência e dos prejuízos, das consequências da desobediência. Esse texto está em Deuteronômio capítulo 11, do versículo 26 ao 28. Então vamos lá? Da mesma forma, eu vou pôr aqui para vocês acompanhar e eu faço a leitura do texto aqui. Vamos lá. Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção quando cumprirdes os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que hoje te ordeno. Versículo 28. A maldição, se não cumprirdes os mandamentos do Senhor, vosso Deus, mas vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conheceste. Entenderam por que esse texto fala da obediência e da desobediência? Esse texto está falando com o povo de Israel, um pouco antes dessa entrada na Terra Prometida. Esse texto está falando, ainda Moisés estava na liderança do povo, tá? E lá no momento que eles estavam lá perambulando do deserto, né? Antes de chegar um pouco até a Terra Prometida, Deus falou com o povo dessa maneira, que Deus tinha 2 coisas para dizer para eles. E essas 2 coisinhas que Deus falou para eles, Deus fala para mim e fala para você nesse dia, nessa manhã, que se obedecer os mandamentos do Senhor, Ele vai abençoar. Quem não quer ser abençoado? Quem não quer receber bênção? Bênção é benefício, bênção é presente, bênção é algo bom, é algo que vem de Deus. Bênção enche o coração de alegria, de paz, de amor. E lá o texto fala que se não obedecer os mandamentos, ou seja, se não obedecer a lei do Senhor, não obedecer a palavra de Deus, aí Deus vai mandar maldição. Maldição é tudo de ruim, maldição é aquilo que entristece, maldição é aquilo que não é o contrário da alegria, é o contrário da paz. É terrível a gente pensar alguém viver sem paz. Nós vivemos tantas pessoas aí tirando a própria vida. Por quê? Porque não tem paz, porque não tem Deus. Então esse texto lá de Deuteronômio nos ensina muito isso quanto à questão da obediência. Por isso nós somos chamados a obedecer a Deus. E Deus promete abençoar aquele que é obediente. Uma promessa de bênção está no texto de Josué, capítulo 1, versículos 7 e 8. Eu vou ler esse último texto e nós já vamos encerrar a nossa aula. Vamos lá, olhem uma promessa maravilhosa. E caso vocês nunca ouviram isso, estudiosos dizem que a Bíblia, existe mais de 8.000 promessas. E olha que promessa maravilhosa esse texto que nós vamos ler agora. Josué capítulo 1, versículos 7 e 8. Vamos lá. Acompanhe aí comigo. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Não cesse de falar deste livro da lei. Antes, medita nele de dia, de noite,
para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Olha que promessa maravilhosa. Vocês sabem o que é ser bem-sucedido? É ter sucesso. É ter sucesso. Mas não pense assim, em ser assim, aquele sucesso lá que tem aquele cantor famoso, aquela cantora famosa, aquele blogueiro famoso, aquele youtuber famoso que tem milhões de seguidores lá no seu canal, mas é ter sucesso na vida. Se você, Alice, você, Pedro, vocês já pensam em fazer uma faculdade, em ser um professor, em ser um advogado, em ser um médico, quem sabe, para a honra e glória de Deus, vocês vão ter sucesso na sua profissão. Vocês um dia vão casar, vão formar família, vocês vão ter sucesso na família. Isso é bíblico, isso é de Deus. E isso é uma promessa que Deus fez para Josué e faz para nós. Que se nós andarmos no caminho do Senhor, se nós exercermos a obediência, se nós não desviarmos do caminho, nós vamos ter sucesso em tudo que nós formos fazer. Ou seja, nós vamos se satisfazer e ter alegria em tudo. E vamos viver em paz com todas as pessoas. Esse é o real sentido de ser bem-sucedido. Tá? Por isso nós temos que ser homens de Deus e mulheres de Deus para nós sermos bem-sucedidos na vida. Acã desobedeceu. Acã era um israelita, ele era do povo de Deus e estava lá junto com Josué, mas ele desobedeceu. Eles derrotaram os inimigos. E aí o que Acã fez? Acã foi e pegou toda a riqueza lá dos inimigos. Ele pegou lá o ouro, a prata e pegou lá algumas riquezas e ele enterrou. Ou seja, ele foi egoísta, ele pegou para si. Então, com essa desobediência de Acã, que era povo de Deus, muitas pessoas morreram apedrejados. Apedrejados, porque Deus permitiu que o exército lá dos inimigos derrotasse o povo de Deus. Alguns foram mortos, apedrejados, outros fugiram e mesmo assim foram derrotados. Então a derrota, meus queridos, a derrota é fruto da desobediência. A derrota é para aqueles que não obedecem a Deus. Por isso nós somos chamados a obedecer. Nós somos chamados a sermos filhos obedientes, a ser alunos na escola obedientes, alunos na escola dominical obedientes. Tá? Exercer obediência é uma bênção que só vai trazer benefício para a minha vida, para a sua vida, para a vida da igreja, para a nossa família, se todas as pessoas voltarem para isso e entenderem que a obediência é algo de Deus, que é uma virtude que se nós cultivarmos, nós vamos ser sempre uma pessoa melhor, sempre um cristão melhor, um cristão que agrade o coração do nosso Deus. Eu quero fazer uma oração para nós encerrarmos a nossa aula, tá? Agradeço a oportunidade, tá? Agradeço a tia Alda, a tia Lu, agradeço por ter a oportunidade de vir aqui falar com vocês. É um prazer para mim, tá? Quem sabe eu não tenho, assim, tanto dom para falar na faixa de idade de vocês. Vocês conhecem, sabe que o tio dá aula mais para os adultos, tá? E agora para os jovens e adultos. Mas Deus, eu orei para que Deus me desse assim a unção do Espírito dele para poder falar com vocês de uma maneira que vocês compreendam, tá? E graças a Deus vocês são uma bênção na vida da igreja, vocês são uma bênção na igreja do Senhor Jesus. Que Deus continue abençoando a vida de vocês, tá bom? Vamos orar. Senhor, eu quero agradecer por esse momento bom, momento alegre, feliz, momento, ó Pai, de compartilhar da Tua Palavra, momento, ó Deus, de aprender da Tua Palavra. Eu agradeço em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe, ó Pai, a vida do Pedro, a vida da Alice, ó Deus, que eles tenham o coração voltado para o Senhor, que eles tenham um desejo intenso, ó Deus, de viver, ó Deus, obedecendo o Senhor, obedecendo a Tua Palavra, e que essa obediência, ó Pai, seja em todas as áreas da Tua vida, Pai, seja na família, seja na escola, seja onde eles estiverem, que eles exerçam essa virtude chamada obediência e sejam abençoados pelo Senhor. Em nome de Jesus, continue abençoando a nossa igreja, abençoando, ó Pai, as nossas crianças, os adolescentes, os jovens, ó Deus, abençoando os adultos, abençoando as famílias da nossa igreja. Quero agradecer em nome de Jesus e pedir que esse dia, que esse domingo, ó Pai, seja um dia abençoado pelo Senhor, onde nós tenhamos, ó Deus, muita alegria no nosso coração e muita paz. Eu te louvo, te agradeço por tudo e peço perdão por todos os pecados. Em nome de Jesus, amém. Um bom dia para vocês, tenham um ótimo domingo.